Agora a gente fala de saúde aqui no Jornal Cidade Verde. A casa da gestante, bebê e puérpera da nova maternidade Dona Evangelina Rosa foi inaugurada ontem. Nós vamos saber mais como será o funcionamento, conversando agora com o médico Dirceu Campelo, que é superintendente de gestão de média e alta complexidade da Secretaria de Saúde do Estado. Doutor Dirceu, boa noite. Bem-vindo ao Jornal Cidade Verde. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos os telespectadores. Enquanto a gente vê algumas imagens, eu gostaria que o senhor explicasse como será o funcionamento dessa casa. São 20 leitos, pertinho da nova maternidade Dona Evangelina Rosa, e quem terá direito a se utilizar dos serviços? Essa casa da gestante, ela serve de apoio para gestantes que precisam estar próxima da maternidade, né? No caso da nova maternidade Dona Evangelina Rosa. Ela serve principalmente para gestantes e puérperas, né? Que é quando você já ganha o bebê, aquelas 6 primeiras semanas pós-parto, chama-se puerpério, que são de fora da capital. Então, por isso, elas não podem retornar ao seu domicílio e contam com o apoio dessa casa, que fica ali muito próxima da nova maternidade. Ela deve servir principalmente a essas mamães, bebês também, mas principalmente as mamães no período pré-natal, próximo ali do parto, e também no período pós-parto, quando porventura o seu bebê fique internado, das mamães de fora de Teresina, mas em alguns casos, socialmente, se for necessário, pode também servir para mamães daqui da capital. E aí deve ter uma alta rotatividade também, né? Se Deus quiser, não vão precisar ficar muito tempo. Por exemplo, mães que esperam os seus bebês. A maternidade, por ser um serviço de alta complexidade, de berçário, por exemplo, é a única maternidade que tem essa condição de abraçar assim, os bebês prematuros com cuidados especiais, e muitas dessas mães realmente não têm como se deslocar. Por falar nisso, superintendente, a nova maternidade Dona Evangelina Rosa está funcionando a pleno vapor, com 100% dos seus serviços? Sim, ela já está funcionando a pleno vapor desde o final do ano passado. Então, está toda a parte ambulatorial, consultas, realização de exames, toda a parte de internação e pós-parto funcionando plenamente, com toda a estrutura do corpo clínico multiprofissional e também com a parte de ensino, que já está funcionando também, né? Lembrando que a maternidade Dona Evangelina Rosa, ela é uma maternidade, é um hospital ensino, então ela faz parte da capacitação multiprofissional de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas. A gente queria falar um pouco também, já que, aproveitando a sua presença, que é da gestão de média e alta complexidade, sobre o programa da Secretaria de Saúde de zerar filas de cirurgias eletivas. O governador, quando assumiu o ano passado, ele tinha um propósito de zerar essas filas. A gente sabe que o grande gargalo das cirurgias eletivas sempre foi a cirurgia ortopédica. Como está hoje? Essa fila conseguiu ser zerada? Olha, Nádia, a gente chegou muito próximo de zerar a fila. Conseguimos, quando a gente assumiu, tinha assim em torno, quando foi lançado o programa, em torno de 14.400 pacientes nessa fila. Hoje, desses 14 mil, tem 280, então a gente conseguiu praticamente 90... 14 mil para 280. Isso, então essa fila foi congelada, desses 14.400 pacientes, somente 280 ainda não conseguiram realizar o seu procedimento, que serão realizados ainda esse ano de 2024. A gente contou com incentivo, todo o Brasil, né? Do Ministério da Saúde com aporte financeiro, então no ano passado foi destinado em torno de 9 milhões. O Estado, o governador Rafael Fonteles, de antemão, já disponibilizou também 11 milhões, completando 20 milhões, para que a gente conseguisse de fato zerar essas 14 mil cirurgias. E para esse ano já foi lançado, aprovado em CIB, pactuado entre todos os entes municipais, um recurso que foi disponibilizado pelo Ministério em torno de 18 milhões. Então, a gente dobrou essa oferta, né, esse recurso que veio do Ministério, graças a esse cumprimento das cirurgias de 2023. Esse recurso é aplicado onde? De que forma? Na realização de mutirões, para pagar os profissionais, para pagar, comprar insumos? Esse recurso ele é justamente para um aporte financeiro para que os estados e municípios consigam adquirir os insumos e pagar a mão de obra relacionada aos procedimentos cirúrgicos. E a ortopedia ainda é o maior gargalo? A ortopedia ainda é um grande gargalo, principalmente porque a gente hoje conta com uma inflação médica no setor médico pós-pandemia ainda maior do que era anteriormente. Então, alguns procedimentos que já não eram
via tabela SUS, conseguindo ser remunerados a contento, isso ainda ficou mais agravante. Então, para a gente que presta serviço ao SUS, essa complementação de tabela e esses aportes financeiros são necessários. E como foi colocado ainda há pouco em reportagem anterior, um dos grandes gargalos, a gente tem dois perfis principais de pacientes ortopédicos. Jovens que se acidentam, acidente automobilístico, e idosos que se acidentam principalmente em casa. Então, a gente tem que levar em consideração e sempre alertar a população que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, quanto menos fila eu tiver por prevenção, melhor. A gente será mais eficaz com isso. Então, levar aqui a palavra de apoio para justamente nesse feriado o pessoal ter a consciência, né, para prevenir os acidentes automobilísticos principalmente, e com o envelhecimento da população, que é o que a gente quer mesmo, a longevidade está maior, a gente tem que tomar medidas dentro do nosso próprio domicílio para evitar acidentes em adulto e idoso. Doutor Disseu, sobre a dengue, a gente tem algumas mortes já confirmadas, especialmente no sul do estado, o monitoramento continua sendo feito e foi feito agora de forma mais intensa em virtude desse aumento de casos, explosão de casos no período atípico que aconteceu no Sudeste, que serviu de alerta, acende-se um alerta também para os outros estados brasileiros? Sim, a dengue, ela sazonalmente, esse é o período mais crítico e a gente tem que novamente ressaltar que a prevenção também é o melhor caminho, né? Então, a gente deve as medidas de higiene, né? Evitar água parada, evitar limpeza, fazer as limpezas das calhas, das caixas d'água e assim sucessivamente. Esse ano foi disponibilizado, já temos vacina contra a dengue a nível de Brasil, mas os estados para os quais o Ministério mandou são justamente os estados que têm maior incidência da dengue. E, graças a Deus, o Piauí não está dentro desses estados. A gente está num momento de alerta, principalmente pela proximidade ali com Bahia e também Distrito Federal, que tem um fluxo intenso para o sul do estado e que são estados que estão com os índices de incidência maior. Então, a gente, via Secretaria de Saúde, tivemos inclusive essa semana reuniões com os prefeitos e gestores municipais de saúde, né, os secretários municipais de saúde da região sul do estado, principalmente para somar esforços e levar essa medida de prevenção para que esses índices, esses indicadores não aumentem. A gente tem sempre, sazonalmente, né, os meses de abril e maio como os meses mais críticos para os casos de dengue. Aqui para a gente do Nordeste, quando vai acabando o período chuvoso, é quando mais a gente tem casos de dengue. E a gente já fala em vacinação também, doutor Disseu citava a vacina contra a dengue, o Piauí não recebeu, também não precisou receber em função do número reduzido de casos, mas tem um esforço gigantesco do Ministério da Saúde em atualizar a caderneta de vacinação dos brasileiros. A gente, mesmo pré-pandemia, já tinha um déficit de cobertura vacinal. Esse esforço que vem sendo aplicado desde o ano passado já consegue surtir algum efeito em 2024 aqui no Piauí? Sim, a gente conseguiu avançar bastante nos indicadores de vacinação, né, na cobertura vacinal. Então, para a gente citar a ideia, a gente recebeu recentemente a informação de que o Piauí foi o estado com maior índice vacinal para vacina bivalente contra a Covid, né? Foi em torno de 27% de cobertura vacinal para a população alvo desse tipo de vacina, né, bivalente. Então, a gente começou o mês de janeiro em terceiro lugar a nível de Brasil e agora já estamos em primeiro. Passamos o Distrito Federal e São Paulo. Então, isso é um dado importante, mostrando que a população está vestindo essa camisa, né? De que a prevenção é o melhor caminho. E a prevenção para as doenças que são imunopreveníveis, o melhor caminho é a vacinação. Sempre foi, a gente sabe que né? 27%, você imagina, poderia ser muito maior. A gente com 27% está no topo do ranking, a gente quer uma cobertura vacinal muito maior, né? Para as outras doenças, a gente já chegou a ter aí 95% de cobertura vacinal, principalmente para aquelas viroses que atingem as crianças. Já tivemos a erradicação do sarampo volta, sarampo saiu de cena por causa da vacina, gente. Então, como a vacina é importante, né? A nível geral das vacinas disponibilizadas pelo Ministério, o Piauí já é o primeiro colocado.
Então, isso é um grande feito que aconteceu no final de 2023. Que bom. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Dirceu Campelo, que é o superintendente de gestão de média e alta complexidade da CESAP, por atender o nosso convite. Muito obrigada e uma excelente noite. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, boa noite. Obrigada.